RFI Convida. Artista contemporânea, a Manuela Medeiros estudou na Escola de Belas Artes de Paris e também na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Ela realiza sua primeira exposição individual aqui em Paris. Ela é a nossa convidada de hoje no RFI Convida. Boa tarde, Manuela. Boa tarde. L'être dissous dans le monde, o ser dissolvido no mundo, é o nome desse trabalho que você estreia, da sua primeira individual aqui em Paris, na Galeria Chloé Salgado, na capital francesa. Você pode me falar um pouco da escolha desse nome, dessa temática? O ser dissolvido no mundo, na verdade, eu escolhi porque eu não queria falar o homem dissolvido no mundo. Então, a ideia de ser um ser é que pode ser um homem, um animal, uma coisa, uma matéria orgânica. Então, mudar a percepção de quem está no poder, de quem está no poder dissolvido nesse mundo. De quem é retratado. É. De quem está na sua teleobjetivo, no seu olho. Exatamente. Que suporte você gosta de trabalhar? Fala um pouquinho sobre o teu trabalho para a gente. Você tem um olhar especial para a arquitetura dos espaços. Eu gosto muito de trabalhar in situ, dentro dos espaços. Então, muitas vezes eu realizo escavações, eu escavo as paredes dos espaços e uso elas como matéria-prima para construir meu próprio trabalho. Eu realizo instalações, pinturas, enfim, é um campo muito grande. E uma das suas matérias-primas, justamente, é uma antimatéria, se eu entendi direito, que são as ruínas, Sim. as memórias. Você tem um trabalho, inclusive, que eu achei interessante, que se chama Instruções para a Criação de uma Ruína. Sim. Como que você evoca essas presenças no seu trabalho? De diferentes formas. Muitas vezes como acontece a própria ação de uma ruína. Por exemplo, a decomposição de uma matéria orgânica ou de uma matéria-prima que seria a parede. Na verdade, a ruína me interessa muito em questão de estar ligada com a arqueologia, porque a arqueologia está o tempo todo mostrando que as histórias são contadas de diferentes pontos de vista, e toda vez que a gente descobre uma nova escavação, toda a história é recontada. Então, para mim, os arqueólogos são como uma espécie de astronautas da antiguidade. Então, mostra que, na verdade, o mundo está em constante mutação e disputa de como a história é contada, quem que conta essa história. De narrativas. Exatamente. O muro parece ser uma alegoria, uma metáfora da contemporaneidade. No mundo cheio de muros, é claro que eu estou fazendo referência a uma exposição que você fez em Marselha, se não me engano. Sim. Que se chama Falling Walls, nesse mundo onde Donald Trump quer construir um novo muro na fronteira com o México, ou a gente vê os países europeus aumentando os muros de arame farpado com anti-imigrantes. Essa provocação do Falling Walls foi proposital ou foi um tema que te veio? Para mim, o muro ele é uma questão, enfim, é uma questão que, na verdade, é físico, né, o muro, mas ele está intrínseco em diferentes formas invisíveis dentro das relações humanas. O muro que a gente constrói, como a gente resolve portar nossa personalidade, como a gente resolve se apresentar através dos preconceitos. Então, foi realmente a ideia de quebrar esse muro, e quando eu quebro um espaço, não é só o espaço da galeria que está sendo quebrado. Quer dizer também quebrar estereotipos, quer dizer quebrar pensamentos anteriores, pressupostos. Então, todas essas relações estão intrínsecas quando... Existe um gesto de arqueologia, você sobrepõe, mas você também escava, procura. Sim. Existe também um gesto de performance, a partir do momento que você desloca e ressignifica os fragmentos urbanos no seu trabalho. Como que você faz suas escolhas e por que esses gestos? Essas escolhas são feitas em locais abandonados, ruínas. Não são ruínas históricas, me interessa muito, na verdade, casas que são abandonadas, que foram pintadas por mãos que eu não conheço, então já existem certas escolhas. Me interessa muito também uma ruína, na verdade, ela é uma arquitetura, um estado da arquitetura muito vivo, porque, na verdade, ela se permite que a chuva entre, que os insetos comecem a tomar conta desse espaço e também modificar essa superfície. Então, as minhas escolhas estão muito ligadas a essa relação
quando a matéria começa a se decompor, então, enfim, todas essas quando eu Existe um abandono, né, Manuela? Agora, em abandono, em decomposição, em disputa de narrativa, em mudança de teleobjetiva para empoderar outros lugares, me dá mais detalhes do Ser Dissolvido no Mundo, dessa exposição, dessa sua primeira individual que você estreia aqui em Paris. São grandes tableaus, são pequenas, são vídeo-instalações? Quais são os suportes que você trabalha nessa sua da primeira individual? Então, eu vou ter pinturas que são dessa série Ruínas, que são essas pinturas escavadas. Vou ter uma instalação que é nova, onde eu utilizo materiais que já são urbanos, que já são industriais, que são para afastar os pássaros e os pombos, na verdade, da cidade. Então, eu organizo todos esses materiais de uma forma que forma um desenho quase de uma floresta. São essas hastes pontiagudas, então isso cria uma certa ambiguidade, porque eu crio uma floresta que, na verdade, é um material utilizado para afastar os animais da cidade. Então, eu utilizo diversos suportes. Tem séries com concreto, pigmentado, peças... E eu queria saber uma coisa antes da gente terminar. Claro. Em termos de artistas contemporâneos, vamos fazer um top 3 para você que te referencia, ou um artista que te referencia. É sempre difícil pensar em um artista contemporâneo. Na verdade, eu gosto muito de pensar em literatura, de poesia. Por exemplo, eu acho Jorge Luís Borges, a forma como ele conta poeticamente e cria ficções, incrível. Muito obrigada, Manuela Medeiros, pela sua participação no RF Convida. Com certeza virão outras. Muito obrigada. Obrigada.